bom que estamos aqui reunidos mais uma vez, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Igreja de Cristo é um encontro de santos, pecadores arrependidos e perdoados, né? E nos encontramos para adorarmos a Deus. Nós precisamos ter este momento em nossas agendas. Porque se nós não nos encontrarmos, o que será de nós, né? A Igreja de Cristo, ela acontece nos encontros, né? Ainda que sejam 2 ou 3 reunidos, ali está a Igreja de Cristo. Mas nós precisamos nos reunir para adorar ao Senhor. Jesus ia ao templo para cultuar, né? Para ler a palavra, para orar junto com os irmãos. Então fica também como incentivo para cada um de nós motivarmos outros irmãos a estarem também, né, aqui. Nós vamos orar, assim como estamos, consagrando ao Senhor este momento, este dia de ação de graças, né? Oremos ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui reunidos e, como igreja do Senhor, em obediência à tua palavra, em amor com os nossos irmãos, neste encontro santo e que nos faz bem. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Pai, de podermos nos reunir. Abençoa-nos, Pai, pela tua graça, misericórdia, pela tua palavra, pela intervenção do teu Espírito nesta noite. E receba também, Pai, as nossas orações, canções, os nossos motivos de gratidão e as nossas petições também. Traga, Senhor, mais pessoas da tua igreja para cultuar ao Senhor em comunhão, em obediência à tua palavra. Nós oramos agradecidos e pedindo estas bênçãos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, livro de Salmo, capítulo 105, versículos de 1 a 6. Acho que vai ser projetado, né? Muito bem. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos os pares. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Amém, graças a Deus, até aqui. Nós podemos e devemos buscar ao Senhor, porque Ele nos ama, Ele está à nossa disposição. E o versículo 5, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Lembremos também de que o Senhor nosso Deus é um Deus de amor, mas também um Deus de justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar para Ele, porque Ele é digno. Amém, graças a Deus. Saudamos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Vamos louvar ao Senhor hoje nesse dia. Que aprove o Senhor que nós estivéssemos aqui reunidos em comunhão para exaltar o nome dEle.
Dia de sermos gratos. Seremos gratos todos os dias, né? Mas hoje em especial, eu convido os irmãos a se colocarem de pé e que a minha oração, a nossa oração, né, Pedrito, nessa noite aqui de nós saia o perfeito louvor e que chegue nos altos céus como aroma suave nas narinas do Senhor. Que seja de coração, que seja de gratidão e de rendimento ao Senhor. Vamos agradecer por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele é, acima de tudo. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, as mulheres, meu Senhor. Homens respondem. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Novamente, por tudo. Por tudo. Ó Jesus, recebe o nosso louvor, nossa oração e nossa gratidão, Jesus. Por tuas promessas, nós entendemos que o Senhor está aqui. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Desço, meu Senhor, te agradeço, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradecemos, Deus. Te agradeço. Obrigada, Jesus, por essa rica oportunidade de te bendizer, te adorar e te exaltar. E vamos continuar com essa mensagem de gratidão ao Senhor e vamos louvar um cântico do HCC, muito conhecido de todos, chamado Como Agradecer a Jesus. Então, que em alto e bom som de todo o nosso coração, nós possamos declarar que a Deus nós damos toda a nossa glória. Amém? Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênção sem medidas, vem provar o teu amor sem fim, nem anjos
podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereça a Deus o seu melhor. A Deus, demos glória. A Deus, demos glória. A Deus, demos glória pelas bênçãos. São incontáveis, Senhor. Com teu sangue, teu poder transformou-me. A Deus, pelas bênçãos sem fim. Como agradecer? Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa oração, Jesus. Essa canção é uma oração, nosso Deus, por tudo que Ele é e o que Ele representa para nós. Bênção sem medida, vem provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória. A Deus demos glória. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Com teu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Em Jesus, que lindo. Louvado seja Deus. Mais uma canção para o Senhor Jesus. Com gratidão e com fervor, cantemos já ao bom Senhor, pois seu poder nos libertou e seu amor nos revelou. Aceita-nos, Senhor, querido Salvador, aqui presente ser, dirige a tua grei e faze prosperar o nosso trabalhar. Fazei o mundo todo teu nome conhecer. Vem conservar-nos em união, encher-nos bem o coração.
tão singular, e em tua luz nos faz andar. Aceita-nos, Senhor, querido Salvador, aqui presente ser, dirige a tua grei e faze prosperar o nosso trabalhar. Fazei o mundo todo teu nome conhecer. Pra bem lutar, vem conceder o teu favor e o teu poder. Ajuda-nos a prosseguir no bom querer de te servir. Aceita-nos, Senhor, querido Salvador, aqui presente ser, dirige a tua lei e faze prosperar o nosso trabalhar. Fazer o mundo todo teu nome conhecer. Aleluia. Que nos apeguemos a essa palavra, né? Que o Senhor nos aceite e que nós sejamos uma oferta agradável ao Senhor. E que através do Espírito Santo que atua em nós, que nós cumpramos a grande comissão, que é fazer o mundo todo, o nome de Cristo, ser conhecido através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje sendo um culto de ação de graças por esta data, né? Acho que nos Estados Unidos que é mais forte essa comemoração, né? Dia de ação de graças. Mas nós temos razões para agradecer também. Uma palavra sobre gratidão antes de compartilharmos o microfone. Da microfonia, se passar o microfone daqui para lá, não, né? Você vai compartilhar um motivo de gratidão, tá? Mas antes, uma palavra breve sobre gratidão. Meus irmãos, quando nós paramos para lembrar das coisas que Deus tem feito em nós, para nós, né? E apesar de nós, na verdade, isso exige um exercício, sabia? Porque nós temos a tendência de olhar sempre o lado ruim das situações, das circunstâncias, porque parece que tem mais força, né? Parece. Mas nós temos que exercitar a gratidão. É, sim, uma necessidade que temos para aprendermos a agradecer. E o que é gratidão? Gratidão é você aprender a olhar a melhor versão, é aprendermos a olhar, a reconhecer o lado bom de todas as circunstâncias. Não é fácil, mas quanto mais nós praticamos a gratidão, mais felizes seremos. Sabia disso? Quanto mais nós praticarmos a gratidão, mais felizes seremos. Porque se eu tenho no coração motivos de gratidão, se eu tenho na minha mente razões para agradecer, porque eu já agradeci, eu já escrevi os meus motivos de gratidão, então eu alimento a minha mente com motivos de alegria. Os psicólogos de plantão aí vão confirmar. Porque nós alimentamos a nossa mente com motivos de alegria e, consequentemente, isso reflete no nosso dia a dia. Reflete na nossa forma de enxergar a vida. Agora, se nós permanecermos
dando ouvidos apenas àquilo que a nossa carne está gritando. Nós teremos pessoas ingratas, consequentemente, vem aquela sensação, né? Eu era feliz e não sabia. Olha que frase tensa, né? Eu era, hoje eu não sou mais. E aí, a consequência disso vai ser dias tristes, insatisfações, né? Preocupações. Então, nós temos que exercitar a gratidão. Quer ver? Vamos fazer um exercício aqui antes. 3 razões, sem compartilhar, você não precisa falar não, mas pense aí, em 3 razões sinceras para agradecer pela sua família. 3 razões. Você não precisa compartilhar. Ah, porque eu tenho meus filhos, ah, porque está tudo bem, ah, porque está todo mundo com saúde. Isso é o superficial. Mas esprema um pouco mais aí. Motivos de gratidão ao olhar para dentro da sua casa. É um exercício. Talvez seja fácil para alguns, mas não tão fácil para outros. Mas é possível nós aprendermos, nós temos que exercitar. Porque hoje eu faço um esforço e eu consigo diagnosticar 3 razões sinceras do meu coração ao olhar para a minha família. Ótimo. Amanhã, mais 3 diferentes. Então eu começo a procurar ou parar para pensar nos motivos que eu tenho para agradecer a Deus pela minha família. Agora vamos para a nossa igreja. 3 motivos para agradecer pela nossa igreja. E assim a gente vai exercitando e alimentando razões para agradecer. Isso vai refletir diretamente no nosso dia a dia. Ok, gente? Então, agradecer é, claro, sermos gratos a Deus, mas aprendermos a olhar o lado bom daquilo. Né? Bati meu carro. Que bom que ninguém se feriu. Então, mesmo diante de uma circunstância indesejável, nós podemos aprender a olhar, né? Porque senão, olha o prejuízo. Quando eu olho apenas para aquilo que a nossa tendência, a carne, né, está falando, a gente vai reclamar, mas quando nós olhamos o lado bom, a gente então tem sim muitos motivos para agradecer. Vamos compartilhar então os microfones, o microfone, um de cada vez, motivos que você tem para agradecer. Qualquer motivo. Então você vai compartilhar agora o motivo de gratidão e depois nós vamos fazer então uma oração santa e agradecendo por todas as bênçãos que foram compartilhadas. Vamos lá. Boa noite, graças e paz a todos. Paz, Pedro. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro, né? Sou casado com Edivânia, temos 2 filhos, a menina está na faculdade e o pequeno Davi aqui conosco. Queridos, mas eu queria dizer em primeira mão que só o fato de nós acordarmos deve ser olhado, observado como o primeiro grande momento de agradecermos a Deus. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né? E Deus nos dá então a oportunidade de acordar. Daí por diante é tudo para agradecer, porque a nossa vida dependeu de acordar. Deus proporcionou isso para a gente. Mas eu queria citar algumas coisas. O pastor falou aí do acidente, né? Eu me lembrei que essa semana, terça-feira agora, antes de ontem, minha esposa lavando no banheiro, ela caiu e bateu a cabeça no chão. E o olho ficou inchado, a parte do rosto inchou também, nós colocamos gelo. Eu disse, minha filha, tem que ter mais cuidado. Ela disse, poderia ter sido pior. Graças a Deus que só foi isso. Poderia ter sido pior. E ontem, eu quebrando um coco, o coco voou por trás de mim, pegou na cabeça do nosso pequeno Davi. Fez um beliscozinho, saiu um sanguezinho, mas a gente pensando, poderia ter sido pior, se fosse no olho.
né? Então nós temos diversos motivos, como o pastor bem falou, para agradecer. E a gratidão que nós, pelo menos nós procuramos fazer, a melhor gratidão que nós poderíamos fazer é reverberar esse nosso sentimento de gratidão a Deus nas nossas ações. Em casa, na escola, na faculdade, com vizinhos, na igreja, no trabalho, para que as pessoas possam ver em nós essa gratidão a Deus, né? Porque tudo é dele e tudo veio dele. Então, eu queria expressar para a igreja esse nosso momento de gratidão a Deus. Muito bem. É como nós lemos o texto de Salmo 105:2, narrai todas as suas maravilhas, né? Muito bem. Fernanda. Amém, graças e paz. O motivo de agradecimento é que dia 14 saiu o resultado do Conselho Regional de Contabilidade, que me formei, né, graduanda, e tenho uma prova para fazer, para você ser contadora. E eu fiz, assim, sem muitas expectativas, apenas para fazer o teste, mas eu fui aprovada. Então, eu sou grata a Deus por isso. Glória a Deus. Pronto. É isso aí. Eu quero agradecer a Deus simplesmente pelo cuidado dele. Amém, amém, graças a Deus. Próximo. A paz do Senhor, para os irmãos. A paz. Quero agradecer a Deus que nós estamos aqui. Nós podemos hoje estar agradecendo a Deus. Quantas pessoas estão querendo hoje estar na casa do Senhor e não podem estar? Verdade. Nós não vamos nem contar com as pessoas que estão lá na guerra. Mas nós aqui mesmo, no nosso país, abençoado por Deus, né? Estão enfermos, querem vir à casa do Senhor e não podem vir. Então as pessoas estão na cama ali orando, pedindo a Deus a saúde. Mas nós, meus irmãos, estamos aqui. Então é motivo de nós agradecermos ao Senhor. Nós temos que agradecer a Deus tudo que Deus faz por nós, todo instante, todo momento. Que Deus abençoe a todos. Amém. Um dos motivos que me faz, como o pastor falou aí, né? A bênção foi repassada para mim, na minha vida. Passei um tempo aí cuidando da minha cunhada. Ela sofreu um dano, né? Perdeu a perna. Resumindo, Deus abençoou as nossas vidas, a minha cunhada e minha sogra, né? Que está debilitada, mas está se recuperando. Então, não sendo a minha sogra crente, mas tendo influência de mim e da minha esposa, então, louvado seja Deus, pois hoje está realmente dando alguns passos. Ela sofreu AVC. Que Deus abençoe a todos. Amém. Irmão Claudemir. A melhor definição é essa que foi colocada, de olhar sempre o lado positivo, né? O lado bom da coisa que acontece e não remungar nem reclamar. Então eu quero agradecer a Deus pelo livramento que o Senhor não me deu na estrada. Eu estava com a minha filha e felizmente ela estava dirigindo. Eu botei ela para dirigir, que ela tirou a carteira dela e a gente foi fazer uma ultrapassagem e ela se assustou, puxou o carro na hora errada e topou no fundo do caminhão. Deus não permitiu que o carro rodasse, né? Logo eu peguei o volante. Então eu vou agradecer a Deus. Já agradeci, mas vou compartilhar com os irmãos. Poderia ser muito pior. Então, louvado seja Deus. Amém. Pelo livramento dele. Obrigado. Glória a Deus. Érica. Então, eu quero agradecer a Deus por duas coisas. Primeiro, assim, sou muito grata a Deus por nós estarmos no caminho certo. Existem vários... Na verdade, Jesus é o único caminho. Mas para muita gente aí fora, né? Não é bem assim. Então, eu glorifico a Deus porque Ele me escolheu, me chamou. E hoje, conscientemente, assim, com a ajuda da minha família, sempre fui exortada, ensinada no Evangelho, né, no cristianismo. E eu tenho muita alegria por isso, sabe? Por entender que Jesus Cristo Ele é real, que Deus existe, nos salva, nos cura e liberta. Eu tenho muita alegria e muita vontade de compartilhar isso para que outras pessoas também saibam. Então, eu sinto essa alegria, esse fervor por estar nesse caminho, que é o único caminho. E segundo, pelos nãos de Deus também, porque são dolorosos, mas depois quando a gente passa a perceber que o não do Senhor é cuidado, o não do Senhor ele é livramento, o não do Senhor é aprendizado, é muito gratificante perceber esse cuidado de Deus. Naquele momento a gente pode se entristecer, né? Muitas são as aflições mesmo do justo,
Mas o Senhor nos livra, né, de todas elas. E esse não é para que nos conceder algo infinitamente maior do que a gente espera e melhor do que a gente espera. Então, eu sou muito grata. Que bênção. Ali, mais um motivo de gratidão. Amém. Meu nome é Kátia, eu já fui membro daqui, agora eu sou membro da Primeira Igreja Batista, lá no Sol Nascente. E quero também agradecer a Deus, porque é muito maravilhoso saber que Deus nos amou primeiro, né? Nós amamos muito a Deus hoje, mas Deus já nos amava antes de nascer. Eu quero agradecer a Deus, porque trago à minha memória aquilo que me dá esperança. Então, no momento que houve muitas perdas na minha vida, meu pai faleceu, meu marido saiu de casa, me abandonou, e outras coisas começaram a acontecer. E eu só via perda, e eu disse, Senhor, o que está acontecendo? E, ao invés de me afastar do Senhor, eu busquei estar mais perto do Senhor. Hoje eu sou membro da Primeira Igreja Batista lá no Sol Nascente, porque foi uma igreja que eu evangelizei, que eu fazia, ainda não existia, era só uma garagem, e era só um terreno, e hoje ela é uma igreja, e foi no momento que eu mais precisei que essa igreja me abraçou. Que bom. E Deus, a cada momento, me trouxe esperança. Hoje, eu realizei um sonho meu, que é a construção da minha casa. Que bênção. O Senhor é tão maravilhoso que Ele, até nisso, Ele me deu esperança. Amém. E pela minha família, porque meu pai se foi, mas Deus estava comigo e me deixou a minha mãe, a minha irmã. Então, eu tenho uma família. Agradeço a Deus todos os dias por isso. Amém. Que bom. Graças a Deus. Mais alguém? Muito bem. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Muito bom, né? Está louvando ao Senhor, né? Está buscando, né? Esse amor, né? Tão misericordioso, esse amor tão grandioso, né? Nós temos, né? Através dele, né? Com este amor, ele deu seu Filho único, né? Então devemos ser sempre gratos a ele, né? Não só por tudo, né? Que é bom, maravilhoso, né? Estar na presença dele. Amém. Leide. Leide, levanta a mão ali, né? Muito bem. A paz do Senhor, boa Amém. noite. Boa noite. Eu tenho 2 motivos de agradecimento. O primeiro é que há um ano, meu irmão, que orava muito, também os irmãos oravam muito por ele, ele está sem bebê, para a honra e glória do nosso Senhor. Glória a Deus. O outro é o meu irmão Dionísio, que ele, há um ano atrás, ele era para estar morto, né? Que ele sofreu 3 intubações, teve no pulmão, uma bactéria no pulmão. Mas hoje, para a honra e glória do nosso Deus, ele afetou o ouvido, mas glória a Deus que ele fez uma cirurgia e está voltando aos poucos a escutar. Que bom. Todos os dias eu agradeço a Deus por esses 2 grandes milagres que ele fez na vida do meu irmão. Agora só falta Deus completar a obra deles, entregar completamente as suas vidas a Ele. Amém. Glórias a Deus. Irmã. Graça e a paz do Senhor, amados. Amém. Eu fiquei assim, né? Digo, Senhor, eu não posso deixar de passar essa oportunidade de agradecer ao Senhor pelo que o Senhor tem feito na minha vida. Amém. 82 anos eu fiz agora e me sinto uma pessoa, não me sinto com essa idade. Estou abatida, estou um pouco doentada, mas Deus está no comando das nossas Amém. vidas. E eu tenho uma fé e certeza que Ele vai me dar a minha saúde. Amém. Vai vir de volta, porque aqui para essa passagem, nós temos uma passagem, mas eu tenho tanta coisa linda. Meus irmãos, se eu fosse falar o que esse Deus já fez comigo, não tem como eu falar tudo, porque são muitas bênçãos. Amém. São muitas bênçãos, irmãos. Acredite, viu? Uma delas
Ai, Jesus, tem misericórdia, viu? A alegria é tão grande que chega a me dar uma emoção. O Alisson. Os irmãos da igreja toda orou pelo Alisson, eu creio que sim. O Alisson hoje está trabalhando. O Alisson hoje já está com a moto. O Alisson hoje já sai para trabalhar, pega lá no shopping, viu? Começou naquele shopping ali do bairro industrial. Gostaram tanto dele que botaram para o outro shopping, o Rio Mar, né? Amém. E eu vejo meu filho chegar assim, ele chega à noite, tarde, então às 11 horas que eu já nem... Ele chega no silêncio, e não sei como é que ele entra, que ninguém ouve. E no dia seguinte eu olho para Alisson assim, eu digo, quem via esse Alisson? Quantas noites, meus irmãos, eu fiquei chorando. E o meu filho não chegava, e eu com aquela angústia. Depois ele chegava todo esmurrado, sei lá, se batiam nele, o rosto sangrando, com muitas coisas. Aconteceu demais. E hoje eu olho para o Alisson e digo, não é aquele. Então, o poder que Deus tem, a fé que nós temos, que nós todos nascemos com a fé que Deus nos deu. Amém. E a perseverança, meus irmãos, a perseverança, né? Então, é mais um motivo de gratidão. E aí se vai, né? A família grande, 9 filhos eu tive, né? 2 já estão na glória, tenho 7. Netos, 15 netos, bisnetos, até tataraneta. Já tenho 2. E é tanta bênção que cheguei até a 4ª idade, né? Então, mais um motivo de gratidão. Vou parar, porque senão não dá nem... Amém. Obrigada. Amém. Glórias a Deus. Vamos orar, então. Ter uma palavra de oração. Quero convidar aqui o diácono Jader para nós orarmos, agradecendo e louvando ao Senhor por esses motivos. Aleluia, Senhor, glórias ao teu nome, Pai. Bom, como é bom podermos compartilhar uns com os outros as bênçãos que tu nos tens dado, Senhor. Louvamos o teu nome, te glorificamos e te exaltamos, Senhor. Pai, louvado seja o teu nome, Pai. Tu ouviste os motivos que os teus servos apresentaram de gratidão, Senhor. Nós temos corações gratos, Senhor. Certamente todos nós outros que não manifestamos publicamente também temos inúmeros motivos de gratidão, Pai, porque nós somos um povo ricamente abençoado por Ti, Senhor. Aleluia. Pai, aceita neste momento a nossa gratidão, Senhor. Os nossos corações sinceros derramados diante de Ti, expressando a nossa gratidão, Senhor. Nesse dia que tradicionalmente comemora a ação de graças, Senhor, Tu sabes que nós somos gratos a Ti, Senhor. Cada um tem o seu motivo, a sua realidade, Senhor, mas nós somos um povo abençoado, Pai. Glórias e aleluias, Pai. Aceita, portanto, a nossa gratidão, porque te oramos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Teremos mais um momento de cânticos e logo depois, então, já passaremos a palavra ao pastor Paulo Sérgio, que trará a mensagem bíblica desta noite. Dou graças a Deus, porque posso ver a planta brotar, o dia nascer, a chuva chegar, a água correr. Graças a Deus, graças a Deus. Dou graças a Deus, pois posso sentir minha alma cantar, meu rosto sorrir. Por meio da fé, chegar ao porvir. Graças a Deus, graças a Deus. Dou graças a Deus pela salvação, pois tenho Jesus no meu coração e vivo cantando, cercada de irmãos. Graças a Deus, graças a Deus. Dou graças a Deus na água e no pão. Dou graças a Deus por todos os irmãos. Dou graças a Deus
no riso e na dor, graças a Deus, graças a Deus. Dou graças a Deus pelo que passou, o dia de hoje, o dia que virá, pela proteção que Ele me dá. Graças a Deus, graças a Deus. Dou graças a Deus pelo que já fez, para ver meu irmão sorrindo feliz. Por tudo eu lhe dou os louvores meus, graças a Deus, graças a Deus. Dou graças a Deus pela salvação, pois tenho Jesus no meu coração e vivo cantando, cercada de irmãos. Graças a Deus, graças a Deus. Dou graças a Deus na água e no pão. Dou graças a Deus por todos os irmãos e sigo cantando no riso e na dor. Graças a Deus, graças a Deus. Amém. Irmãos, graça e paz. Vamos ler o texto bíblico. 1 Crônicas, capítulo 16, versículos 8 a 10. 1 Crônicas 16, 8 a 10. Lerei da nova tradução de Almeida. Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje é o Dia Mundial e Nacional em Ação de Graças. Aqui no Brasil existe uma lei que o ampara, mas é pouquíssimo celebrado. Nos Estados Unidos, mais precisamente, e outros países, é o momento que as famílias se unem para agradecer e tem as suas orações e também comida. Geralmente uma ceia, não é? Bem preparada, é feita no dia de hoje. Aqui no Brasil, mesmo com toda a influência do catolicismo romano, é algo cultural até, não temos. E nós, evangélicos, também. Às quintas-feiras, nesses anos que eu estou à frente, eu procuro sempre frisar. Ainda busquei a pregação que fiz há um ano atrás. E estou trazendo uma outra dentro do mesmo tema. O texto que nós lemos, irmãos, e essa mensagem tem por título, por tema, deem graças ao Senhor, porque nesse texto de 1 Crônicas que nós lemos, e se a gente for prestar atenção, poucas são as mensagens, eu digo porque também prego pouco nos livros, de crônicas, nesses livros narrativos,
percebemos aqui que na realidade, é um salmo que está colocado no livro de Crônicas. Ele foi cantado liturgicamente por Asaf e os irmãos dele, feito por Davi, e há pouco tempo também estava fazendo menção de um salmo que Davi fez e deu a Jedutum, para que pudesse colocar a música. E agora nós temos um salmo que é atribuído a autoria a Davi, porque esse texto que nós temos em Crônicas, nós temos presente lá nos Salmos também. E os que nós temos em Salmos é atribuído à autoria a Davi. E percebemos então que Asaf e seus irmãos, eles colocaram a música e entoaram na entrada da arca, aquela arca da aliança, em Jerusalém, no momento de festa, no momento de gratidão. Então, foi naquele dia que, inclusive, os irmãos vão perceber isso em 1 Crônicas 16, versículo 7, um versículo anterior ao que nós lemos, né? Nós lemos de 8 a 10, no capítulo 16, e no versículo 7 diz que foi naquele dia que Davi encarregou pela primeira vez Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor. Então, Davi, ele sistematizou, não é, com o auxílio desses cantores, desses homens. As mulheres não tinham participação, não é? A gente diz até, infelizmente, na época, mas era cultural, era só voz de homem. O homem, inclusive, cantando soprano, né, Malu? Tem uns salmos lá que voz, não é, de soprano. Não é? Homens que tinham uma voz como se fosse um primeiro tenor, não é? Entoando louvores. E o Davi, o rei Davi, foi que sistematizou esse canto, não é, em Jerusalém. Não era no templo, porque o templo foi construído com Salomão, posterior, não é, a Davi, mas era no espaço de culto, não é, que eles entronizavam e cultuavam o Senhor, próximo ao tabernáculo. Então, aqui nós percebemos que a Bíblia manda pedir. Isso está muito claro na Bíblia, não é? Mateus 7,7 nós lembramos muito bem. Pedi e dá-se-vos-á. Mas também a Bíblia ordena agradecer. Assim como ela manda pedir, ela ordena, não é? Ela orienta, ela incentiva a pedir. A Bíblia também, ela manda, ela orienta, ela determina, não é, com imperativos a agradecer. E lembramos do Colossenses 3,15, Paulo escrevendo, ele disse, sede agradecidos. E no imperativo, não é? Então, é um dever nosso, mas nós precisamos entender mais do que um dever. Porque quando fazemos as coisas por dever, não é? É importante, é bom, é salutar, mas, no nosso caso, precisamos ir mais além. O coração voltado para o dever de agradecer, mas voltado para a alegria de reconhecer a soberania de Deus. Então, a Bíblia tem muito a dizer sobre gratidão. A Bíblia é um livro de gratidão. É um livro de ação de graças. De Gênesis a Apocalipse, nós percebemos permeando nas Escrituras gratidão e ação de graças. E a expressão rendei graças ao Senhor, que é deem graças, em outras versões, rendei graças ao Senhor, deem graças ao Senhor, são as primeiras palavras de 5 salmos que nós temos nas Escrituras, o Salmo 105, 106, 107, 118, 136. Isso aparece, essa expressão, inúmeras vezes, principalmente no livro de Salmos. Rendei graças ao Senhor, deem graças ao Senhor. O apóstolo Paulo mesmo, no início de suas cartas, das 13 cartas que o apóstolo Paulo ele fez, não é? Há 11 delas, 11, número, quase a quantidade total das cartas que ele fez, inicia com ele dando graças, né?
agradecendo a vida dos irmãos, dos escritores, não é? Que era dos leitores dele. Então, a Bíblia é um livro de gratidão. E agora nós precisamos entender que a ação de graças, no caso que estamos aqui voltando, ação de graças para Deus, a sua soberania, a sua bondade, a sua misericórdia, não é? O seu amor infinito, é muito mais do que um obrigado, ou até um muito obrigado, ou muito grato, como eu costumo usar, não é? É muito mais do que isso, irmãos, porque nós podemos dizer e devemos, até por uma questão de educação, né, agradecer. E parece que as coisas vão tomando uma proporção que palavras importantes, expressões importantes, como muito obrigado, não é? Como desculpa, ou em alguns casos, talvez em alguma situação, não seria tanto, perdão, né? Como a gente ouve, mas vai caindo cada vez mais num desuso, não é? Ou com licença, ainda se usa, quem tem educação usa, mas algumas pessoas, e inclusive, quem sabe até no meio evangélico, para não dizer cristão, parece que estão deixando de lado, não é? Porque não é de hoje que a gente vai lidando com gente, com crente. E isso no meio familiar, pior ainda. Se na igreja que a gente encontra esporadicamente, no meio familiar é uma luta, às vezes, porque assim é como se a gente estivesse tão perto que expressões como essa a gente vai deixando de lado, não é? Como se fosse o dever mesmo do outro, não nosso, mas sempre do outro, a gente apontando que o outro tem que fazer. Mas ação de graças é muito mais, irmãos, do que esse muito obrigado. Não é? Muito obrigado nas nossas relações, tudo bem, mas para Deus vai muito mais. E nós vamos perceber isso no transcorrer do texto. Né? Então, dentro dos versículos que lemos, nós vamos perceber alguns pontos fundamentais que nós vamos aqui discorrendo, os irmãos acompanharão aqui. Como é que eu posso dar graças? Como é que eu devo? Não é? Qual é a minha conduta, a minha postura em dar graças ao Senhor, em engrandecer ao Senhor, em render graças ao Senhor, clamando pelo seu nome, como disse o início do versículo 8 aí, não é? Clamando pelo nome do Senhor. O versículo diz: invoquem o quê? O seu nome. Invocar o Senhor é clamar pelo nome dele. E o nome aí é a identidade que traz. Nós somos reconhecidos por nome, não é? Faz parte da nossa identidade, embora para o governo sempre será o nosso CPF, né? Eu fiz um concurso há anos atrás que todos tinham Paulo, só mudava os cognomes e os sobrenomes. Não é? Só tinha homem, 30, né, rapagões lá dentro daquela sala, e todos eram Paulo. Quando o fiscal pegou assim, disse: interessante, aqui quem é Paulo? Ele já fez brincando, porque é o nosso CPF, nem o nosso RG, para algumas questões, embora a carteira de identidade e o RG é fundamental, não é? Mas nós sabemos que nome é identificação. Então, invocar o nome do Senhor é invocar a Deus, clamar pelo seu nome. E o nome de Deus qual é? O nome de Deus é interessante. Deus é muito mais reconhecido e conhecido pelos atributos que ele tem. Não é? É o Deus Todo-Poderoso, lá no hebraico tem o El Shaddai, e aí vai, é o Deus onisciente, onipotente. Então, Deus é muito mais reconhecido pelos seus atributos do que se nós formos perder tempo com Yahvé, Javé, Jeová, não é? Já, que é aquele tetragrama, aquelas 4 letras lá do hebraico que até hoje não se tem, é o eu sou, né? Lá ainda fica longe das interpretações dos melhores hebraístas. Então, invocar o nome do Senhor. Eu devo render graças invocando, clamando ao Senhor. Quando as coisas tomarem uma decisão rumo da minha vida, não é que eu noto que é preciso clamar a primeira pessoa, porque Deus é um mente, não é? É um ser pessoal, embora ser espiritual, mas pessoal porque tem uma personalidade, eu não vou lembrar das pessoas primeiro que podem me socorrer, não é? Humanamente falando. Isso elas ficam em segundo plano logo em seguida. Mas eu vou
pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, para que, inclusive, levante pessoas, porque Deus usa pessoas, não é, para que possa me ajudar. Então, invocando o nome do Senhor e gloriando-se no seu santo nome. Não é? Então, clamando pelo nome dele. Ação de graças, irmãos, anda de mãos dadas, tá certo? Com a súplica. Ação de graças, quando eu agradeço, eu preciso lembrar que lá junto com a gratidão tem a súplica. Inclusive, Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele deixa claro isso. Olha, com súplica, com gratidão em vossos corações. Lá em Colossenses 3, lá pelo versículos 15 e 16. Com gratidão em vossos corações após a súplica. A gratidão muda a forma como nós oramos a Deus. Ela muda, não é? A nossa forma, por quê? Porque não há problema, e a gente já disse aqui que a Bíblia incentiva a pedir, mas a gente já não começa pedindo, a gente começa agradecendo, né? A gente começa agradecendo, a gente começa glorificando, como Jesus ensinou, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, ou seja, engrandecendo ao Senhor, agradecendo o pão antes de pedir qualquer coisa. Então muda a nossa forma da gente orar, a gratidão. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas parece que é comum as crianças, até porque a gente ensina assim e elas estão voltadas para isso. Já vi uma criança orando, como é, muito obrigado por papai, por mamãe, por titia, pelo professor, né? E aí vai, pelas as comidas saborosas que o Isaac lá diz, né? As comidas saborosas. Enfim, é gratidão do início ao fim na oração. É gratidão. E esse é um modelo, por isso que Jesus disse, pegou uma criança e disse, olha, torne-se como uma criança, não voltar à infância, mas vejam a criança como ela tem a simplicidade e nos ensinam muito. Então, esse é o primeiro ponto aí, clamando pelo nome dele e fazendo com que as nossas orações sejam permeadas, irmãos, de gratidão. É o grande desafio. Olha, eu já fiz um teste uma vez numa congregação, não é? Aqui eu não fiz, não. Devia ter feito aqui na igreja. Devia ter feito hoje, pastor Flávio. Né? Mas hoje foi só gratidão mesmo, pronto. Né? Mas assim, eu digo, vou fazer um teste aqui. Olha, irmãos, os irmãos agora nós vamos agradecer, tá certo? Depois a gente vai pedir. Vai fazer os motivos de oração, mas só agora palavras de gratidão, não é? E isso expressas em oração, tá certo? Aquelas orações rápidas, orações em frases, né? E aí, já coloquei, mas sabia que lá, né, umas orações, algumas delas seriam também feitos pedidos, né? Entendeu? Não tem como ser diferente. Mas, assim, nós precisamos rechear as nossas orações de gratidão, né? E nós vamos ver um pouquinho mais adiante, gratidão até pelo que a gente não tem a dimensão completa da coisa, da situação, gratidão até por questões que a gente queria que fossem realizadas, não é? Mas isso nós vamos ver daqui a pouco. O segundo ponto interessante dentro desse texto é que eu posso dar graças, eu devo dar graças, não é? Tornando conhecido o que Deus faz, tornando conhecido, propagando, divulgando o que Deus faz. No versículo 8 e versículo 9, nós temos aí as expressões deles. Tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, não é? Em outra versão tem aí, tornem conhecido entre as nações. Hoje é a chamada rede mundial de computadores, né? Internet, não sei nem se é esse nome mais, né? Internet. Você posta, isso aqui que está sendo agora gravado pelo Josué, vai para o mundo. Não é? As redes sociais, em qualquer lugar do mundo que se tem acesso livre à internet, pode se ver. E a gente precisa divulgar isso, propagar o que Deus tem feito. E nós temos uma ferramenta maravilhosa, né, à disposição, que tem um alcance para os países de língua portuguesa e, às vezes, até tem a tradução lá que não vai 100%, mas ajuda
à pessoa que está naquele lado lá do mundo, que ela conhece Pelé, ela conhece Ronaldinho, mas não sabe muito sobre Jesus, não é? Porque ela está num país que o futebol é conhecido, mas o Cristo não é conhecido. Mas nós precisamos divulgar, nós devemos divulgar o que o Senhor fez. E no versículo 9 ele diz: falem de todas as suas maravilhas, falem de todas elas. Eu pergunto aos irmãos e pergunto a mim mesmo: quais os testemunhos de hoje que você pode dar? Foi bom, eu peguei ainda em andamento, porque é uma bênção, né? A semana do pastor. Olha, irmãos, se alguém pensa que a gente só prega dia de domingo, por favor, pelo amor de Deus, tire isso da sua mente. A semana ela é muito cheia. O domingo é aquele dia maravilhoso, mas na semana a gente corre muito, né? Mas peguei ainda, irmãos, agradecendo por feitos do Senhor realizados no tempo de hoje. Eu sei que pode ser fundamental você narrar algo que foi feito há 30 anos atrás. Foi um grande livramento, como esquecer? Mas quais são os feitos do Senhor hoje em nossa vida? Tem muitos, irmãos, tem muitos, e nós precisamos divulgar isso, propagar isso, principalmente para a nossa família. Olha, todo mundo, eu penso que todo mundo que chega aos 60 anos de idade, talvez não seja nem tanto, devia deixar um livro de sua vida, sabe? Quem fez aqui 60 já deve escrever um livro. E você deixar para aqueles, porque às vezes, não, mas Jesus vai voltar. Mas se não voltar, tá certo? Você tem um registro ali da sua vida, dos grandes livramentos. Uma biografia que, se você não puder fazer, autoriza alguém para fazer, porque ali você pode registrar os grandes feitos do Senhor na sua vida. Eu não cheguei aos 60, estou mirando lá, falta um pouquinho, estou chegando lá. Mas meu Deus, quantos livramentos, quantos feitos do Senhor em minha vida, na vida dos irmãos, na vida da igreja, na vida da nossa família, na vida dos nossos filhos, não é? Seja dentro de casa, fora de casa, nós precisamos, irmãos, tornar conhecido o que Deus faz. Precisamos divulgar, propagar. Eu gostaria de ver redes sociais de crentes, em vez de... E eu não comento política partidária. Pode ir lá na minha rede social, até porque hoje o tempo é muito corrido, mas estou lá. Posto muita coisa de igreja. Política partidária não tem uma postagem minha. Não é? E nunca... A gente é livre para postar. Batistas somos. Se você quiser colocar, coloque. Agora, eu gostaria de ver mais postagens, não é? Sobre os versículos da palavra, tá certo? Não é aqueles textões, não, mas versículos precisos da palavra, a gente usar a ferramenta da palavra, a gente onde andar. Eu tinha colegas de seminário que eu disse: rapaz, eu não sei fazer isso que esse meu amigo faz. Porque a gente ia lanchar, né? Onde chegava, ele puxava um jeito de falar sobre Jesus. Né? Puxava uma conversa. Estava passando, às vezes, lá no caixa do supermercado, rapidinho, ali a moça pegando, levantando dinheiro da gente, não tinha esse cartão que a gente tem hoje, nem nada de Pix, e ele procurava um jeito de falar de Cristo ali, de falar de Jesus. Nem era nem folheto, era de... Onde sentávamos era um jeito, era uma maneira. Então, divulgar, propagar, fazer conhecido o que Deus faz. Terceiro aspecto dentro desse texto, irmãos, é cantando louvores. O versículo 9 diz o quê? Cantem a Deus, cantem louvores a Ele. Cantar, irmãos, alguém já disse que todo mundo pode fazer, mesmo que você não tenha aquela voz, né? Então assim, né? Mas o que o salmista, dentro de Crônicas, está falando, né, Davi está colocando aqui, é muito mais do que cantar. Em outras versões aí tem o quê? Louvem. Vê se não tem aí. Louvem. Cantar é bom.
Músicas que prestam, porque houve uma queda, irmãos. Vamos ser sinceros. Quando a gente esquece aquele pendrive com aquelas 500 músicas que a gente tem para ir e bota numa rádio, Pastor Flávio, é uma negação. É música que não presta, não é? É só música com conteúdo horrível. Se a gente voltar aos anos 50, porque hoje com a internet a gente ouve, não é? Aí o pastor ouve, não, meu irmão, está lá na internet, eu estou vendo, não estou surdo, não. Nos anos 50, 60, mesmo ali com o advento do rock, né? 70, mas de lá para cá, nesses últimos anos, a qualidade de música, não vou nem falar de ritmo, porque é uma coisa, o ritmo é uma coisa, né? É a letra não presta a maioria. E a gente fica procurando, vai para lá, e bota Bluetooth, tira Bluetooth, não é? E vai, não tem jeito. Então, é muito mais do que cantar, é louvar a Deus. Louvem, cantem a Ele louvores. E aqui eu gostaria de, rapidamente, irmãos, dar 2 aspectos aqui que são fundamentais para nós. Nós geralmente cantamos quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, isso é normal. Nós só temos vontade, humanamente falando, de vir à igreja quando as coisas estão bem. Quando as coisas estão difíceis, há um certo desânimo. Parece que na minha e na sua mente, não sei se passa assim, não é? Dizer, rapaz, eu vou ser um hipócrita, cantando alguma coisa lá que eu não estou vivendo. A coisa está tão difícil para mim hoje, eu não vou louvar ao Senhor, não vou nem à igreja. Não é? Então, geralmente, nós escolhemos as circunstâncias para louvar. Isso é unanimidade para todo crente? Não. Mas eu estou lançando aqui a palavra e cada um vai pegando. Geralmente é assim, nós louvamos, engrandecemos quando as coisas estão bem. Filhos com saúde, a gente com saúde. Dinheirozinho, é claro que era um pouquinho maior, não faria problema algum, né, se a gente ganhasse um pouquinho mais, embora a gente sempre pense que se ganhasse um pouco mais, 1000 problemas seriam resolvidos, quando às vezes a gente pode estar enganado, né? Tudo bem em casa, relacionamento conjugal, indo, a família, né? Mas quando as coisas apertam, a gente geralmente começa a dizer, Senhor, eu não tenho nem vontade de louvar. Porque louvar é muito mais do que cantar. E nós precisamos, olha o segundo lado agora, nós precisamos louvar a Deus até quando tudo não está bem em nossa visão. Isso é algo de uma atitude de alguém extremamente ingênuo? Ou você está sendo um hipócrita? Você está cantando algo que você não está passando? Não, irmãos. Esse é o grande desafio da vida cristã. É o grande desafio para nós louvarmos a Deus até quando as dificuldades se apresentam. E eu fico pensando, né, há uma teologia hoje que coloca Deus muito humano. Ela humaniza Deus demais. É um Deus que chora, é um Deus passional, é um Deus que se entristece. Eu sei que tem termos na Bíblia assim. Mas nós não podemos pegar Deus e trazer para um nível humano, porque Deus é todo poderoso, Deus é Senhor. Mas eu fico pensando, você bota aí entre aspas, mas com letras garrafais, o sorriso de Deus que abre quando ele vê o crente louvando em meio às dificuldades. Viste meu servo Jó, como é um homem que o meu coração se agrada, não é? Meus irmãos, nós precisamos aprender isso aqui. Louvar ao Senhor, até mesmo quando as coisas não estão bem. Porque assim como eu percebo que Deus se agrada, e a Escritura diz assim, não é?
Satanás pode até tapar os ouvidos. E dizer, como pode? Até na aflição ele canta, ela louva. Como é que pode isso? Até talvez cause admiração no Satanás e os seus demônios em você cantar, em você louvar quando tudo vai bem e quando tudo vai ruim. Humanamente falando. Porque nós sabemos que toda luta passa. Todo tornado não é para sempre. Não é. E aí eu lembro o testemunho de uma cantora, né, evangélica, chamada cantora gospel, né? E assim, falando de cantor, as conversões de cantores que nós temos tido do meio da igreja evangélica, principalmente brasileira, às vezes a gente se precipita. Deus traz mesmo, mas aí a gente já traz logo para o púlpito. Ele sem discipulado nenhum, não é? Sem ensino nenhum, mas tem um testemunho forte, não é? Então se precipita, algum líder logo aparece, um pastor, um bispo, né? E vamos lá, e vamos. Essa cantora, ela já tinha passado pelo banco, e ela tinha uma doutrina sólida, só que ela estava passando um grande deserto na vida dela. Isso eu ouvi ela dando testemunho. Ela disse, meus irmãos, nem vontade de cantar eu tinha nenhuma, de louvar a Deus, eu digo, Senhor, de orar, eu não tinha vontade, porque qual é a questão? Se nós formos esperar nossa vontade para a gente louvar a Deus, para a gente buscar a Deus, para a gente fazer conhecidos os feitos do Senhor, a nossa vontade é muito volúvel. Nós estamos bem hoje, aí vem algo que nos desagrada, nós já podemos ali perder, quem sabe o dia, né? E ela disse, eu não tinha vontade. E eu estava tão triste. Crente tem depressão, viu, irmãos? Eu estou convencido disso. Tá certo? Digo isso porque tem gente que diz, não, é coisa do diabo. Mas é interessante, a gente está com dores, com problemas em órgãos vitais ou em articulações, nós vamos para o médico. Mas a gente, às vezes, tem gente que critica quando vai buscar uma ajuda profissional na área emocional. É como se não pudesse adoecer. E adoece. É uma doença hoje pela Organização Mundial de Saúde, a depressão. Agora, eu não vou me conformar com. Não, eu sou depressivo e vou ficar assim o resto da vida e pronto. Não. Vou dar a volta por cima. Porque também eu creio num Deus que transforma essa situação. Não é? Eu creio nisso. Nós cremos nisso. E ela não tinha vontade, até que, lendo a palavra é a maior e melhor missionária. Eu já disse, a palavra de Deus é a maior e melhor missionária. Depois as crianças. Depois, junto com as crianças ali, empatados, mãe que partilha o evangelho com seu filho. São as maiores e melhores missionárias. Uma mãe, uma criança, que eu já vi, já disse e reitero, uma criança chama a família toda. Ela chama o avô, ela intima o avô. Meu avô, eu vou cantar lá na igreja, tal dia, o senhor vai estar lá. E o avô vai. Eu já vi crianças no interior chamar a família toda, né, em congregações pequenas, enfim. Mas ela, lendo a palavra lá em Cânticos, ela viu lá, és que és formosa, ó amada minha, eu quero ouvir a tua voz. Lá Salomão falando lá no livro de Cânticos, lá pelo capítulo quê? Capítulo 2, por aí. E ela, quando leu aquilo ali, ela disse, meu Deus, o Senhor quer ouvir a minha voz e eu estou calado esse tempo todo. E ela começou a louvá-la ali mesmo, engrandecer o nome do Senhor, ela cantava. E aquilo, irmãos, trouxe cura. Aquilo foi quebrando as resistências do seu coração, da sua mente, da sua vida. Não é?
as decepções, as frustrações, porque o louvor, veja bem, é algo libertador mesmo, é terapêutico. O louvor é. Houve até uma polêmica num dos intercâmbios que nós fizemos anos atrás, eu ainda estava na juventude e fui, que alguém levantou lá no meio da escola porque disse, não, o louvor não liberta, estava no auge aquele livro, né? O louvor liberta, né? Aí alguém diz, não, o louvor não liberta, quem liberta é Jesus. E aí, irmãos, como? O louvor liberta porque o louvor não está no louvor a humanos, a gente. O louvor, ele liberta quando ele está permeado de palavras, de conteúdo, cheio da palavra de Deus. Então é algo libertador. E aquela cantora voltou a engrandecer ao Senhor. Mais do que cantar, ela voltou a viver, segundo ela. Então, cantando louvores. E por último, versículo 10, como nós devemos dar graças ao Senhor com alegria de coração. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Assim como gratidão, irmãos, anda de mãos dadas com súplica, gratidão também é irmã univitelina, da mesma placenta. Siamesas da alegria. Gratidão e alegria. Agora, veja bem, a alegria não confundamos com sorriso. Sorrir é bom, a gente costuma sempre dizer, quando é sincero, porque às vezes esboça o sorriso, mas por dentro pode estar chorando. Não é? Alegria é muito mais. Quando Paulo, escritores, a Escritura fala de alegria, não é muito mais do que um estado de felicidade momentânea. A alegria, inclusive, é o fruto do Espírito Santo. Gozo, paz, a alegria, não é? Que é esse gozo, essa alegria. Então, ela anda de mãos dadas, a gratidão com a alegria. E nós costumamos, como disse, selecionar os acontecimentos que dão ensejo à nossa gratidão. Nós selecionamos. Se são bons, o que ocorre conosco, então, motivos de gratidão e de louvor. Se são ruins, motivos de tristeza, né? Que podem levar a uma autocomiseração, de entristecimento, né? Daquele estado que muitas vezes nós podemos entrar. E nós vamos percebendo, irmãos, que nós somos gratos por aquilo que nos proporciona alegria. Humanamente falando, é assim. Agora, um coração grato, ele vai perceber que essa alegria não foi produzida por ele mesmo, pelo próprio coração. Nós não temos como proporcionar uma alegria para nós mesmos. E nós percebemos que a alegria que sentimos e que estamos vivendo, ela veio de graça, dada por Deus, pela graça de Deus. A alegria. E a alegria, lembremos, em qualquer circunstância. Esse é o grande desafio. Por favor, irmãos, eu não estou dizendo, reitero, que não é que nós vamos ter que passar dificuldades e ver como, e podemos interpretar bem o que o apóstolo Paulo disse, escrevendo aos Coríntios. Ele disse, eu já pedi ao Senhor para me livrar desse espinho da carne, dessa doença terrível, colocada como um dardo inflamado do maligno no meu corpo. Já pedi ao Senhor 3 vezes. Ou seja, segundo alguns comentaristas, Paulo diz, olha, eu já pedi muito, não foi só 3. Eu já pedi, intercedi, foi muito. Não só 3 vezes. 3 vezes é um número significativo quando a gente estuda hermenêutica, né? Número 3, ou seja, eu já pedi ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, eu já pedi ao Senhor de todas as maneiras. Mas ele disse, eu não vou te curar, a minha graça te
basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí o apóstolo Paulo vai adiante e diz, então agora eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo estava sendo masoquista? Não. Paulo estava percebendo claramente, entendendo, pela manifestação do Cristo na vida dele, a resposta à sua oração, ao seu clamor, de que a graça do Senhor é melhor do que a vida, como diz a Escritura. A tua graça é melhor do que a vida. Ou seja, que sentido? A graça, ela é suficiente. E nós não podemos produzir alegria. A alegria vem de Deus e pela graça de Deus. Aí existem algumas considerações finais que eu coloquei aqui. Rubem Amorese, que é um escritor presbiteriano, ele diz o seguinte: ele apresenta a gratidão como um divisor de águas. Ou melhor, como ele diz, um divisor de almas entre gratos e ingratos. Em qual turma você está? É a pergunta que eu fiz no ano passado. Você faz parte da multidão ou dos discípulos? Lá naquela multidão que estava com Cristo lá, naquele episódio da cura do cego Bartimeu. Você está entre os gratos ou entre os ingratos? Porque é um divisor de almas, a gratidão, a ação de graças. O cristão que cultiva o hábito de agradecer a Deus não abrigará no coração a presença doentia do queixume e da amargura. Queixume são aquelas queixas que às vezes a gente ouve quando visita, né, irmã Juscelia e outros. Às terças-feiras, nossos irmãos de idade já, né? É dor aqui, é dor aqui, é dor aqui. Irmão, né, não tem como. Não pare de reclamar. Já teve até situações da própria família incomodada, né, porque era tanta dor. Eu disse, mãe, pare de falar tanta, pode deixar. Né? Diaconisa Raquel e a gente pode deixar, porque dói mesmo. É dor. Não são esses queixumes, irmãos. Porque esses queixumes a gente não tem como dizer que está doendo. Vai perguntar ao pastor Cláudio Cerqueira, que a gente tem orado, se não dói. O que ele tem sentido lá com a hérnia discal, coluna. Dói, eu sei o que é aquilo ali. Se deitado dói, sentado dói, em pé dói. É uma dor. Nós não sabemos, os homens, o que é dor de parir, mas dor de hérnia discal. Dói muito. Dói muito. Então não são esses queixumes. O queixume, às vezes, de uma mãe, não é que pode falar do filho, diz, puxa, nenhuma ligação. Nenhum. Está distante, mas nada. Saiu de casa, chateado, nem comunicou para onde foi. Não são queixumes, são reclamações legítimas de alguém que está tendo ingratidão, que é um dos males terríveis, a ingratidão. Nós devemos pedir a Deus para que no nosso coração nós possamos reconhecer o valor da gratidão. O valor da gratidão. Então, em que lado você está? E nós sabemos que esses queixumes aqui, eles beiram, eles são, de fato, frutos de um coração amargurado, um coração espinhoso, coração ácido. Conhece gente que a expressão na essência da amargura, e quando ela fala, e às vezes nem precisa falar, né? Porque o corpo fala, é um livro. O pessoal de psicologia já leu. O corpo fala. É a expressão da amargura, do rancor. Então, a gratidão, ela vem como um remédio para isso. Ela cura. Ela cultiva o hábito de agradecer, e o cristão
ele não pega este caminho, não lhe pertence. Terceiro, a gratidão é um termômetro da sua e da minha saúde espiritual. Olha, irmãos, quando a gente nota um cristão, homem, mulher, murando demais, falando demais, reclamando demais, ingrato, tem algo errado com esse crente. Tem algo errado. Gente que reclama com tudo. Se faz calor, reclama. Se chove, reclama. Reclama de tudo. Dentro de casa, fora de casa, na igreja. Tem algo errado, irmãos. Isso não é uma questão emocional apenas, não. É uma questão espiritual. Séria. Séria isso aí. Gente que reclama de tudo. E a gente fica pedindo paciência ao Senhor, e eu espero que os que estão lá em casa tenham paciência também comigo. Que a gente vai chegando a certa idade e a gente vai clamando algumas coisas também, mas assim, Deus nos livre, né? Que reclamemos as questões justas. Mas gente que tem um coração ingrato, tem algo errado, espiritualmente falando. Nem tudo é tão claro para quem exercita a gratidão, tá certo, irmãos? Aí nós vamos entender que cantar em meia dor, louvar a Deus quando tudo vai ruim, você não tem, meu querido, a dimensão do todo. E você nem precisa ver o todo para que você possa exercitar um louvor de fé. Louvor de fé. Um dos vídeos bons que me enviaram anos atrás, eu repostei, não é, na rede social, foi de uma enfermeira negra cantando, isso nos Estados Unidos, ao lado de uma pessoa que estava ali numa fase terminal, bem debilitada, e ela cantava em inglês, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. A enfermeira cantava, segurando uma mão dela, e ela levantava a outra mão. Levantava. Isso eu vivenciei. A Eudicélia, não é? Que era do Coral Retrô, acompanhei até os últimos momentos. Por isso que quando alguém reclama visita, reclama, irmão, não deixe de reclamar não, porque crente gosta de visita de pastor. Mas assim, quando está na UTI, quando está em hospital, eu vou. E na UTI eu tenho que ir mais de uma vez. Eu vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas foram preciso? E aí por isso que alguém um dia disse, pastor, quando é que vai? Deixa eu visitar primeiro os que estão hospitalizados. Vou chegar lá. E às vezes não chegamos. E se mandamos um outro pastor, eu mandei um tempo desse, a resposta foi a seguinte, olha, diga ao meu pastor que eu fiquei muito feliz com a sua visita. Mas diga a ele que venha me ver. Aí alegra o nosso coração, mas a gente entende a importância, irmãos, de uma fase terminal. Como a nossa querida irmã Eudicélia teve, não é? E ela queria que eu cantasse, eu sem entender, Jada. Né? Ela cantava o cântico, aquele, achei razão para cantar. Ela fazia papapá, papapá, papá, e eu sem entender, eu digo, meu Deus, o que é isso? Eu digo, Célia, eu não estou entendendo. Que canto é esse? Aí, Regina auxiliou. Pastor, achei razão para cantar. Pronto, aí fui cantar, eu achei razão para cantar, né? Achei razão para cantar, pá, 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 agora bem feliz estou. Achei razão para cantar. E aí cantamos, e aí Eudicélia fechava os olhos e levantava. Eu lembrei do vídeo. Ela levantava as mãos, levantou as mãos. Meu Deus, ia me segurando, digo, meu pai, vou chorar com o menino aqui. Não é? Então, talvez você não tenha a dimensão do todo. Mas nós devemos louvar.
Porque, por último, aí, somos os que sabem que o fim de todas as coisas trará algo melhor. Nós sabemos disso. Precisamos entender isso. Entender talvez não, mas crer. Crer claramente que nós sabemos o final, de que todas as coisas é o melhor. Por quê? Porque é muito claro na Escritura. Todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então, nós sabemos que no final vai tudo terminar bem, mesmo que não termine como eu queira, mas vai terminar bem. Mesmo que haja perdas e dores, mas vai terminar bem. Vai terminar bem, vai estar tudo bem. Porque aquele final ali, não é? Que a gente pensa que às vezes já é o final, mas não é. Porque a gente não tem o poder de determinar quando é o final de algumas questões na nossa vida. Não temos. Lá no final, nós sabemos que Deus será glorificado se continuarmos e se formos fiéis. Por isso que mais de uma pessoa, moças, mulheres, que dizem, mas pastor, estava tudo pronto para o casamento. Aquele irresponsável. Não foi só isso não, a palavra foi mais forte. Desmanchou tudo. Desmanchou tudo com outra pessoa já. Enxoval pronto de casamento, coisas compradas, já partilhadas. Aquele miserável. E a gente ouve, e a gente busca uma palavra de Deus para dizer, meu Deus, é grande a dor. Porque imagine alguém brincar com seus sentimentos. Fazer de você um tolo, uma tola. Por isso que, há uns anos atrás, graças a Deus, melhorou. Melhorou muito. Mas eu não via bem esse negócio de terminar o namoro aqui, aí começava a namorar com outra pessoa, e terminava e conversava com outro. Um vexame, assim, um desespero. Brincando, isso, a leitura que eu faço com o pastor é brincar de sentimentos. Porque quando você termina um relacionamento, tem que ter um luto. Um luto. E aí, mais de uma vez, dizer, talvez você não entenda o que eu vou lhe dizer, nem vou lhe consolar muito com essas palavras. Mas eu quero lhe dizer que, quem sabe, eu nem coloquei com afirmando, quem sabe não seja um grande livramento na sua vida. Quem sabe isso não é um grande livramento na sua vida. E aí parava e disse, pastor, quem sabe? Se não é um grande, e irmãos, em alguns casos, não foi de fato um grande livramento. Um grande livramento. E aquilo que parecia ser o fim, né, que a pessoa estava ali colocando, na realidade o fim estava mais adiante. E se fosse naquele momento ali, as dores seriam maiores do que estava se passando. Então, irmãos, nós precisamos render graças ao Senhor. Nesse dia mundial de ação de graças, que a nossa gratidão, o nosso coração seja cheio, transbordante, de muita gratidão, pelo que o Senhor é e pelo que Ele faz. E muito mais pelo que Ele é do que pelo que Ele faz, porque independentemente do que Ele faz, nós devemos adorá-lo e agradecê-lo e louvá-lo pelo que Ele é. Pelo que Ele é. Que nesse dia nós possamos pensar sobre isso. E há um canto, né, que eu pedi que, se possível, fosse entoado. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Vamos cantar e depois eu volto aqui dando contornos finais.
Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor. Graças ao Deus dos deuses. Rende graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rende graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. rende graças ao Senhor. Rende graças ao Senhor, rende graças ao Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado essa noite. Rendemos a Ti todas as graças, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque velas pela Tua palavra para cumpri-la em nossas vidas. Senhor, como falamos, ó Deus, que tenhamos um coração grato sempre, em todo o tempo. Que o nosso louvor não seja um louvor circunstancial, Pai. Ó Deus, ajuda-nos a levantar as nossas mãos, rendendo a Ti toda a honra e glória. Nosso coração esteja submisso ao Teu agir. Nós, pois, pedimos a Deus que essa palavra ela encontre terreno fértil em nosso coração. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Irmãos, me surpreendeu um pouco por orar que você tem ali, né? Passou um pouquinho, mas queremos comunicar que amanhã, o grupo da terceira idade, né, vai estar indo à chácara João 23, vão estar esse final de semana lá. Amanhã à noite estarei, pela graça de Deus, com vocês lá, certo? Vou chegar só, vou com Sônia, vou chegar por um momento e retorno. No sábado aqui nós temos ensaios, né, ensaio do coro às 14 horas, oração, a jornada de oração às 16 horas. O sábado do casal, não é? Que é esse agora, meu Deus, esse sábado agora, às 19 horas aqui. E no domingo, pela graça de Deus, estaremos aqui, não é? Cultuando e louvando ao Senhor. Pela manhã, estaremos aqui cultuando às 9 horas, EBD, e à noite, a participação do Coral Retrô, o pastor Jabson estará pregando à noite, e pela manhã o pastor Manassés. Não é? Eu estarei pela manhã, à noite eu estarei indo, já falei com o presidente ali do Coral Retrô, está tudo em casa, eu vou aproveitar para ir em Japoatã, porque eu tive agora um sábado da ação solidária lá, mas não tive no dia de culto. E foi uma congregação que eu não fui esse ano, né? Então quero chegar até lá. Vamos ficar em pé e vamos, com a bênção, estar encerrando, grato ao pastor Flávio, aos que nos ajudaram aqui, né? Dando suporte no louvor, lá funcionários na portaria,
e nós louvamos a Deus, né? Quero só fazer o registro da presença do diácono Pedro, não é? É Pedro aí atrás, meu Deus, pronto. Não é Pedro? Levanta a mão aí para esse povo lhe conhecer. Diácono Pedro faz parte lá da Igreja Batista, lá da Restauração, e foi um colega, não é, lá do primário. Não é? Corria o ano de 1978, um ano bom lá. Não é? Pedro era um dos primeiros ali da classe, primeiros, e é bom tê-lo aqui. Não é? Aqui presente, cultuando. Já teve uns domingos aí conosco, e tê-lo nessa noite. Não é? Com a bênção, pois estamos cerrando, meus irmãos. Orientação, ao sair daqui, não demore muito, deixando a porta aberta do carro, conversando um pouco mais distante. Se for conversar aqui dentro, não é? Hoje a gente devia ter uma ceia, né? O culto dele. Por que a gente não idealizou isso, meu Senhor? O ano que vem, vamos ver aí, porque de ação de graça tem que ter uma. A gente gosta. Mas assim, não temos registros, né, de incidências, mas só o cuidado. Né? O cuidado na saída, não demorar com porta de carro aberta. Assim que abrir, entre logo, né, e com a bênção está encerrando. Estendam as suas mãos assim, ó, como alguns irmãos fazem. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, e a doce comunhão do Espírito Santo seja com o povo de Deus hoje aqui reunido e para sempre. Amém.